Daí, gente, tudo bem? O professor vai comentar com vocês agora a respeito da missão artística francesa no Brasil, né? O último vídeo que nós vimos, que nós conversamos, foi a respeito do barroco brasileiro. O que acontece? O barroco no Brasil, então ele marcou ali o século XVIII, né? Ele teve um grande marco nesse período. E o barroco no Brasil, nós vimos que ele estava ligado à questão religiosa, né? Fora trazido pelos padres jesuítas e tal, no século XVII. E aí esse movimento ele foi ganhando forças, né, no nosso país e se instalando por várias partes do Brasil. Nos estados em que você tem lá o século XVII, o século XVIII, que você tem o cultivo da cana-de-açúcar e a extração do ouro, né, o minério, você vai ver que o barroco ele teve um forte impacto. Por exemplo, você pega o estado de Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Então, o barroco ele se irradiou, ele teve um grande destaque. Nos estados mais pobres, né, por exemplo, assim, quando você pega lá São Paulo, né, naquela época, por conta da produção cafeeira, depois você vê que o barroco ele vai ser um pouco mais modesto, tá? Mas ainda assim ele vai aparecer então por várias partes, né, por várias regiões do Brasil. Vale lembrar que o barroco no Brasil, então, ele segue uma proposta bem semelhante ao barroco europeu, né? Então você tem a expressão do sentimento, da emoção, o excesso, o exagero. Então tudo isso foi marcado ali dentro do movimento. E depois, vamos pensar assim, no século XIX, nós vamos encontrar a missão artística francesa. Tá? A missão artística francesa ela vai acontecer no Brasil através de um grupo de artistas franceses, né, que deslocando-se para o Brasil no início do século XIX, revolucionou o panorama das belas artes, né, no país, introduzindo o sistema de ensino superior acadêmico e fortalecendo a arte neoclássica, né, que estava começando, que estava acontecendo, então, no Brasil. O século XIX no nosso país é marcado pela chegada, né, da família real portuguesa, que fugia do conflito entre a França napoleônica e a Inglaterra. Aí você tem Dom João VI e mais uma comitiva de 15 mil pessoas desembarcando na Bahia em janeiro de 1808. Né? Aí você pega, né, no Rio de Janeiro, os portugueses decidiram realizar uma série de reformas administrativas, socioeconômicas, culturais, para adaptar às necessidades dos nobres que vieram com ele e sua família. Então eles vão com a intenção de transformar, de melhorar o Brasil, vamos pensar assim, né, como se quisesse transformar o Brasil em uma Europa. Assim foram criadas as primeiras fábricas, né, e fundadas instituições como o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Museu Real, né, a imprensa régia. Então você tem grandes acontecimentos. E aí você tem então a missão artística francesa, né, que vai acontecer em que ano? Em 1816. Ou seja, né, você tem a família real chegando em 1808, 8 anos depois, então, essa missão artística francesa, que vem a ser, no caso ali, um grupo de artistas, né, que vão vir a mando de Dom João VI, para poder transformar, então, esse cenário, né, artístico brasileiro, a arquitetura e tudo mais. E a missão artística francesa, ela foi chefiada por Joaquim Le Breton, né? E
em agosto desse ano, de 1816, vai ser organizada a primeira escola, né? A Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que 10 anos mais tarde, em 1826, ela vai se transformar em Academia Imperial de Belas Artes. Então você tem o seguinte, 1816, a missão artística francesa, então, no Brasil e tal, e você tem ali a primeira escola, né, que vai se chamar, então, Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. Isso quer dizer o quê? Qual é o estilo que o Brasil agora vai começar a vivenciar no campo das artes? O estilo neoclássico, né? Então, o neoclassicismo, ele passa a revigorar no nosso país neste século XIX, né? Deixando para trás o quê? Deixando para trás as influências do movimento barroco e do rococó, né? que marcou aqui o século XVII, o século XVIII. Então agora, a partir do início do século XIX, então, o estilo neoclássico. E aí você tem, então, no Brasil, essa primeira escola, né, onde os artistas vão começar a frequentar para aprender técnicas de desenho, técnicas de pintura. Então você começa a desenvolver uma arte bem mais racional, lógica, né, com aquele caráter acadêmico, como nós vimos, né, lá no neoclassicismo, que aconteceu na França no fim do século XVIII, né? Porque a arte neoclássica ela vai ser a fusão de 3 grandes momentos, né, do passado. A arte neoclássica vai ser a fusão do estilo greco-romano e do estilo renascentista, né? E aí quando você pega lá a arte grega, você vê que os gregos buscaram o ideal de beleza, né? Os romanos, o que os romanos eles priorizaram? A funcionalidade, uma ideia prática, né? E quando você vê o Renascimento, você vê que o Renascimento é isso, né? A fusão do ideal de beleza com essa ideia prática, funcional, né? Então é um todo. E aí você tem, né, uma arte totalmente racional, totalmente lógica. Então isso quer dizer o quê? Que vai começar a ser implantado essa ideia no cenário artístico brasileiro, então agora do século XIX. Então quando você anda por cidades do nosso país ali, que apresentam construções do século XIX, você vê a forte influência neoclássica, né, que é a presença de colunas, a presença de frontão, as abóbadas. Então tudo aquilo que marcou a arquitetura no passado, né, o Brasil estava então vivenciando isso, né, um pouco tarde, com um pouco de atraso. Nós vamos encontrar, né, então, que nem o professor falou, os artistas que foram responsáveis pela missão artística francesa no Brasil vai ser Joaquim Le Breton, Turner, Debré. E esses caras, quando chegaram no Brasil, eles encontraram um país que não tinha ainda aquela evolução, aquela transformação que estava acontecendo, que a Europa estava passando, né? Veja, por exemplo, esse trabalho aqui, do Turner, né? Se você for olhar, que cidade ele está representando aqui? É a cidade do Rio de Janeiro, né? Você vê lá, pelo Pão de Açúcar, né? Você vê esse cenário que é emblemático, né? Que é algo assim, qualquer pessoa conhece, identifica isso. Só que, por um outro lado, você vê o quê? Que a arquitetura, a construção que é retratada pelo artista, é uma construção ainda lá dos séculos passados, né? Que envolve
aquele estilo do século XVIII, que vai ter um perfil meio colonial e tal. E aí você vê então que é uma cidade ainda pacata, né? Depois nós vamos ter o Debré, né? O Debré foi um cara assim que, além de ser um dos incentivadores, dos responsáveis pela missão artística francesa no Brasil e pela primeira escola, né, que vai acontecer no país, ele também foi um pintor da corte, né? O Debré, ele foi um cara que trabalhou para a família real. Os trabalhos dele são trabalhos assim fantásticos, porque ele registra, ele retrata. Na verdade, todos esses artistas eles vão retratar o cenário brasileiro, né? Em todos os sentidos, arquitetônico, a fauna, a flora, a vida, o costume do povo brasileiro, até mesmo a vestimenta, tudo. Eles buscaram ser bem realistas, tá? O Debré, ele teve um trabalho muito legal, gente, em que ele viajou pelo Brasil, né, retratando, registrando o dia a dia, a vida, o costume do povo brasileiro. É um livro chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Ali você vai encontrar uma série de ilustrações, né, que documentam os usos e costumes, né, dos indígenas brasileiros, da sociedade do Rio de Janeiro, e vários assuntos, né, paisagens urbanas, rurais, retratos, enfim. Tá? Aqui você tem a coroação de Dom Pedro I, então aquilo que o professor falou, além dele ser um incentivador da missão artística francesa ali, né, desta primeira Academia Imperial de Belas Artes, ele também era um pintor da corte, olha só. Tá? Então são trabalhos que ele vai registrar aí o dia a dia, né? Na arquitetura, que nem o professor falou para vocês, na arquitetura nós vamos ter a influência, então, né, totalmente neoclássica. E aqui nós temos o pórtico da entrada do prédio da Academia Imperial de Belas Artes, onde hoje é o atual Jardim Botânico. A presença do arco vem de quem? Vem dos romanos. As colunas e aquele frontão triangular vem de quem? Da arquitetura grega. Então você vê que a arte neoclássica ela é uma fusão, né, destes estilos. Depois, o Solar dos Marqueses de Itamaraty, né, hoje o Palácio do Itamaraty no Rio de Janeiro, você vê que segue esse perfil. Então, o cenário, a arquitetura brasileira do século XIX, ela vai a partir da missão artística francesa, ela vai deixando para trás aquele estilo barroco, né, aquele estilo rococó, certo? E aí então a arte neoclássica começa a ganhar forças. E aí o professor vai falar para vocês agora dos primeiros frequentadores desta Academia Imperial de Belas Artes. Tá? Eu só vou cortar o vídeo aqui para não ficar extenso, só um minutinho, nós já voltamos.